Sul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h27, bom dia. E agora a gente vai começar a nossa entrevista do dia, que hoje, novamente com a Milena Moreira, ela que é psicóloga, e ela veio conversar hoje com a gente sobre um assunto muito importante, né? O Junho Violeta, que visa também, tem a campanha, né, de combate à violência e os maus tratos contra os idosos. Bom dia, Milena, seja bem-vinda. Bom dia, Veri. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui, Milena, para falar sobre um assunto bem importante, né? E às vezes é pouco difundido também, né? Para a gente começar a nossa entrevista, então, eu queria que você começasse a falar qual que é o objetivo, então, do Junho Violeta. Eu agradeço o convite, tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir direitinho. Então, muito interessante que a última vez que eu participei aqui com você, a gente estava falando da violência contra crianças e adolescentes. Isso. E hoje, falando desse assunto, dá para perceber, inclusive, que tem algumas similaridades, né? Que são dois grupos ali que acabam ficando mais vulneráveis porque existe uma diferença, uma assimetria, digamos assim, de poder, né? Então sempre vai ter ali alguém que exerce um poder maior sobre aquela pessoa, a criança, nesse caso, né, que a gente tá falando desse mês, então, dessa conscientização contra os idosos. Toda a campanha, ela não tem o poder de evitar, né? Quem dera se pudesse. A gente precisa fazer um trabalho, inclusive, muito rigoroso e muito intenso, assim, nesse sentido de conscientizar, porque a partir da compreensão, do entendimento, aí sim é possível evitar. Então, parece que é a mesma coisa, mas de uma forma, de certa forma, indiretamente, né? Então, a conscientização, a mobilização, nessas datas tão importantes, né, da campanha, elas ajudam, inclusive, a gente a olhar de uma forma mais apurada para as pessoas que estão próximas e poder, então, evitar esse tipo de violência. A gente sabe que o idoso, assim como os jovens, né, são públicos, assim, mais vulneráveis, né? Porque o idoso em si, ele é mais difícil dele, às vezes, tem alguma... não consegue mais sair de casa, às vezes, para ir levar uma reclamação ou pedir uma ajuda, e em muitos casos a gente sabe que fica debilitado, né, depois de uma certa idade, e acaba sofrendo esses maus tratos em casa, e infelizmente geralmente é de pessoas próximas, né, de pessoas que eles cuidaram a vida toda. E eu queria saber quais tipos de violência, então, para quem está nos ouvindo e que às vezes pode conhecer algum idoso, né, e identificar quais são os tipos de violência que o idoso então pode estar sofrendo. Esse aspecto que você falou é um aspecto muito triste da violência, né, dessa população, porque envolve familiares, às vezes o próprio cuidador, que foi uma pessoa escolhida para amparar e para suprir necessidades tão essenciais, acaba fazendo a violência. A violência física é aquela que causa mais indignação. Quando a gente vê uma notícia, enfim, causa um certo alvoroço, porque ela é mais, né, sempre o que é físico é mais perceptível, então as pessoas tendem a dar mais valor a isso. É mais visual, né? Mais visual, exatamente. Mas tem a violência psicológica, que, né, uma das violências entre as outras que eu posso citar, né, que é o abuso sexual, que é outro tabu que às vezes um mito, as pessoas acham que nessa idade não vai acontecer, infelizmente sim. A negligência, então a violência pode ser um ato ou vários, ou também deixar de fazer, né? Então é fazer ou deixar de fazer, porque a negligência significa esse abandono, de não considerar se aquela pessoa vai estar com frio, com calor. Às vezes, né, em alguns casos precisa usar fralda, então não troca as fraldas, né, não faz as trocas adequadamente, não dá o banho do jeito que deveria ser, né? Essa negligência também é uma forma de violência. Não dá os remédios, né? Remédios, exatamente, medicamentos. Então, inclusive na violência financeira ou patrimonial, também inclui isso, né? Porque tem, provavelmente, ali a gente pode puxar rapidamente, né, alguma referência, às vezes na família, fica algum filho, algum sobrinho, alguém cuidando do dinheiro dessa pessoa, né? E aí é uma forma de violência usar esse dinheiro sem considerar a vontade do idoso, né? Então, assim, e pode até ser associado com a negligência, porque às vezes, um medicamento que, eu acho que não precisa, não vou comprar dessa vez, ou vender imóveis, né? Então, são formas muito complexas de violência. Quando a gente fala de violência, na verdade, né, são muitas camadas, ela se apresenta de muitas formas.
E a violência psicológica, né, que eu tinha comentado, eu tô falando rápido para dar conta de falar tudo. É um assunto que abrange muita coisa, né? Isso, e eu queria muito focar na violência psicológica, porque ela é uma violência mais velada, mais oculta, e aí parece que não está acontecendo, e a gente inclusive normaliza mesmo, né? Banaliza esse tipo de comportamento, que são insultos, desqualificação, xingamentos e o próprio silêncio. Então aquele idoso que vai ter algum grau de limitação, né, por exemplo, e você não... Eu vi inclusive uma notícia muito angustiante, assim, que era uma filha que comia, jantava na frente da mãe e não oferecia a comida para ela. Meu Deus. Né? Então, assim, tratando com silêncio também, né? Isso é muito violento e as pessoas não se dão conta justamente porque é aquela coisa mais sutil. Então, assim, eu acho que não tem problema, mas se você faz algum insulto, fala para aquele idoso que ele só tá dando trabalho, que né, ele tá estragando a tua vida porque você tem que ficar cuidando dele, isso é um tipo gravíssimo de violência e que a gente tem que prestar mais atenção. E como tem casos que a gente vê e acaba percebendo, né, de pessoas que às vezes não percebem, na verdade, no seu dia a dia que estão fazendo algum mal pro idoso, né? Desde briga, às vezes, ali, é por causa do idoso. Às vezes o idoso não tem um probleminha ali de audição, não percebe, mas sim, ele tá ali ciente, né? E percebe toda a situação e acaba ganhando até aquela depressão dos idosos também, por toda essa questão psicológica, né? Que vai sofrendo, vai ouvindo que ele é um peso, que eu percebo muito porque eu tenho uma avó de 89 anos. E ela fica um mês com cada filho, são 3 filhos. Até esse mês tá com os meus pais. E tudo, coitadinha, ela sempre fala alguma coisa, é porque eu sou um peso. E a gente fala, não, Oma, a gente chama de Oma, quem é alemão, vó é Oma. E a gente fala, não, pelo contrário, né? E ela se sente, às vezes, um peso na família. Porque, assim, tudo é mais devagar, com uma pessoa idosa, então você tem que ter mais paciência, mais calma. Ela tem probleminha também de audição, usa aparelho, mas mesmo assim tem que falar um pouco mais alto, então às vezes tem que repetir várias vezes. E você tem que ter todo um cuidado diferenciado também, né? E muitas pessoas falam e acham errado colocar em algumas espaços que são próprios também para idosos. Como que você vê também como psicóloga nesses casos, Milena? Você acha que é viável? Porque assim, lá também são pessoas preparadas, né? Que estão lá só para cuidar desses idosos. Isso. Quando a gente fala do assunto, é normal que quando você vai entendendo, vai gerando um certo desconforto, inclusive um desespero. Porque agora eu vou falar uma coisa que não conforta. Existe uma violência que eu não citei, que é a violência institucional. Que é quando aquela instituição deveria dar o cuidado adequado, que, né, foi inclusive paga para isso e não dá. Não estou falando que são todas, mas estou falando que quando a gente está falando de se conscientizar para evitar algo, é preciso tomar consciência. E por isso que é tão desconfortável falar disso, porque eu até repito o que eu falei na última entrevista, quando a gente estava falando de crianças e adolescentes. É uma falsa sensação de segurança quando eu não toco no assunto, quando eu não pesquiso sobre isso. Porque daí eu não entro em contato com todas essas informações que, de certa forma, são angustiantes, né? E aí você pensa, meu Deus, mas então não está seguro em casa, não está seguro em uma organização que é preparada para isso, né? Não significa que é algo generalizado. Mas existe, então a gente precisa falar. E agora, mais focado, né, na resposta do que você trouxe, é muito relativo, porque uma pessoa pode estar em casa, você pode estar com seus pais, com seus avós em casa e não cuidá-los adequadamente, né? Ou você pode colocá-los em alguma instituição e também negligenciar alguma coisa só para terceirizar isso. Tipo, o problema não é mais meu, né? Isso. Teu, meio que passando... vamos colocar lá para não me dar trabalho, né? Ou você pode ser ativo, né? Saber que essa pessoa vai ter o lugarzinho dela nessa instituição, fazer visitas, oferecer o apoio necessário e em casa também cuidar bem. Então, assim, é muito relativo. Cada família vai encontrar uma forma, né, melhor, a mais adequada, e tem atravessamento cultural também, porque tem os próprios, as pessoas mais velhas, às vezes tem algum preconceito, né, porque tem essa história, né, de que o lugar lá dos velhinhos vão ficar abandonados, né? Então, às vezes a própria pessoa tem uma resistência. Então, cada família vai encontrar a melhor forma e o importante é que seja algo que faça eles
estarem confortáveis, né? Porque a violência é quando você usa o seu poder, porque você tem um poder de escolha de certa forma maior, né? Até por debilitações, como a gente falou, que costumam ser maiores nessa idade, e aí você usar esse poder sem considerar o bem-estar daquela pessoa. Então, é muito relativo, né? Não tem uma resposta certa. Eu acho que ter uma boa conversa ali entre os familiares, né? Para ver o melhor para todo mundo, né? E assim, em especial vida, né? Para esse idoso, né? Se ele vai estar bem ali no ambiente familiar, se ele não vai se sentir mal, se naquele outro ambiente ele vai se sentir melhor. E claro, uma vez que for levado nessa casa de acolhimento, enfim, nesse local, continuar com as visitas, né? Porque parece que muitas pessoas que acabam esquecendo, né? Acabam abandonando, por isso que tem, acho que essa impressão que é meio cultural que a gente vem ouvindo, que deixou lá abandonado, porque realmente muitos acabam deixando e não indo ver frequentemente, vão só em algumas datas esporádicas, e claro que o idoso também sente essa falta do convívio familiar também, né? E falando de idoso, para quem está nos ouvindo, quem é considerado idoso? Tem uma lei, né, que considera então a pessoa idosa. Qual que é essa idade? A partir de que idade então uma pessoa no Brasil é considerada já idosa? Então, legalmente, pessoas com mais de 60 anos, né, já são consideradas pessoas idosas. Até conversamos rapidinho a respeito de como que se apresenta isso no nosso imaginário, sim, né? Então, às vezes a gente imagina uma pessoa idosa já muito fragilizada, esquecida, confusa, né, sempre dependendo ali movimentos muito limitados, quando cabelinho branco, né, você pensa, tem um estereótipo, exatamente, a vovozinha, né, quando hoje a gente vê que não é assim, né, a longevidade foi uma conquista da humanidade, né, nós hoje temos recursos que aumentam a nossa expectativa de vida. Então, assim, cada vez mais a gente vê pessoas com 60, 70, 80 anos super ativas, né, cognitiva e fisicamente. Então, né, legalmente é mais de 60, mas aí a gente precisa tomar cuidado para não colocar nossos estereótipos e fazer ironizações também, né, com essa fase da vida que é tão, de certa forma, tão... Aí já é uma interpretação minha, mas eu acho que envolve muita sabedoria, né? Porque se a gente não é capaz, a nossa cultura, de forma geral, lida mal com a morte e com a velhice. Então, se a gente não é capaz de entender que uma trajetória se construiu e traz tanta bagagem e não conseguir valorizar isso, eu acho que temos um problema muito grande realmente. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente. Meus irmãos não cuidam direito do meu pai, que tem mais de 70 anos. Devo denunciar? Olha, isso é um grande problema, porque muitas vezes o próprio idoso vai retirar a denúncia, vai se sentir desconfortável. Nesse caso, é uma pessoa de fora. Deve, quando a gente vê alguma, como eu falei, inclusive na outra entrevista, quando a gente falava, né, de outras violências, a gente não precisa de, né, ver uma agressão, ver alguma coisa consumado ali, ter várias provas. Não é assim, né? A denúncia eu estou vendo algo que eu acredito que está errado e preciso que alguém competente avalie isso, né? Então, resumidamente, a resposta é sim. A gente deve, né, fazer o nosso papel para evitar isso. E para quem denunciar? Eu vi que tem um número 100, né? Isso. Que você liga. Mas assim, na dúvida, você pode ligar. Tem os conselhos também dos idosos no município, tem o estatuto, né, do idoso, né? E a polícia também pode orientar nesses casos, né? Isso, exatamente. E olha só, gritar com o idoso é um tipo de violência? Essa pergunta veio lá de Triunfo. Com certeza. Aí vai entrar naquela tipologia da violência psicológica, que vai envolver insultos, vai envolver os xingamentos. Então, é um tipo de violência, e um tipo de violência que não marca fisicamente, mas que machuca tanto quanto. A questão psicológica a gente falou mesmo, né? Porque você escutar alguém reclamando, brigando, gritando com você, pode não fazer marcas ali no teu corpo, né? Mas faz, como dizem o ditado, marca na alma, né? Então, assim,
é algo que você acaba carregando, levando e às vezes sofrendo mais do que se fosse físico, né? Olha só, meu vizinho tem várias feridas pelo corpo e sua filha não cuida dele direito. Posso enviar esse caso para denúncia? Com certeza, e se enquadraria como negligência, né? Porque quando tem um cuidado que não está sendo executado, uma omissão de necessidades básicas, né? Sim, é um tipo de violência. Olha, até dei uma pesquisada aqui rapidinho, então sim, ó, além, tem alguns casos, então, nos municípios que tem telefones voltados a esses casos, né? Aqui eu não tenho essa informação, a gente ficou pensando até, né? A gente precisa pesquisar, né? Exato. Quando a gente fala de conscientização, o legal é isso, todo mundo está aprendendo, né? Então, eu pensei num número, mas eu não vou falar porque eu posso estar falando, né? Talvez eu estou misturando, assim, mas é legal a gente confirmar isso. Ó, tem o 181, que é o Disque Denúncia, então, da Polícia Civil do Paraná. E também tem o 190, né, da polícia, que em caso de dúvida você pode estar entrando em contato e eles também podem estar ajudando a ver se realmente é caso deles ou não, que casos que eles podem atuar, podem estar ajudando, podem estar auxiliando, né? E eu queria saber de você como psicóloga também, Milena, qual que é a mensagem que você pode deixar para quem tem um idoso em casa, para quem cuida de uma pessoa idosa? A gente sabe que não é fácil o dia a dia também, né, de cuidar de um idoso, você tem que ter muita calma, paciência, perseverança, porque às vezes tem que fazer ali 2, 3 vezes. A gente sabe que tem muitas doenças que afetam também os idosos, tem Parkinson, Alzheimer, enfim. E inclusive essa semana, no dia 15, né, considerado então o dia contra a violência dos idosos. No dia 14 a gente vai fazer um evento diferenciado também aqui novamente, o pessoal da rádio. E esse tempinho a gente foi fazer uma visita lá no Lar dos Idosos, até eles comentaram com a gente que tem pessoas que acabam tendo demência, né, depois quando se fica mais idoso, acabou de comer, passa uns 20 minutos, viu, mas eu não comi ainda. Então, assim, tem que ter muita paciência, né? Olha, eu acho que a mensagem que eu deixo para as pessoas que já convivem com idosos, pais, avós, e para as que não têm também, que a gente precisa falar disso. Talvez principalmente para as que ainda não estão lidando com essa demanda. Porque se a gente não lida com o fato de que em algum momento alguém vai precisar ser o apoio dessa pessoa, a gente chega despreparado nesse momento da vida, né? E é algo tão natural, é um processo da vida. Então tem inclusive uma expressão que eu acho muito bacana, que é acionar o paraquedas logo nos primeiros segundos de queda livre. Porque às vezes as pessoas vão ignorando, e a 5 metros do chão elas se desesperam, e agora o que eu faço? Vai amenizar a queda, acionar o paraquedas a poucos metros do chão? Talvez, né? Mas seria muito mais interessante, uma queda muito mais suave, se a gente já desde muito antes começasse a pensar, a falar disso, a conversar. Olha, mãe, olha, pai, olha, fulano, como é que você espera passar a tua velhice? Quem que você quer com você? Você prefere que a gente, né, ajude de que forma? Então, assim, falar disso abertamente e entender que papel, né, que você pode, que está ao seu alcance desempenhar ali, para que seja algo menos desconfortável, porque é uma fase desafiadora, né? E como do ser humano a gente não lida muito bem, né? Ainda com a finitude, então cada vez mais, mas ainda não lida muito bem. E a velhice, né, é um processo de despedida, de certa forma. Então, tanto estrutura, né, uma estrutura de rede de apoio, tudo isso é importante, e como uma profissional da saúde mental, saúde, né, integral, psicológica, para você lidar com as demandas que chegam nessa fase. E como você bem falou, e se preparando, a velhice a gente sabe que é algo que vai chegar para todo mundo, se Deus quiser, né? Se a gente assim não for antes. Mas assim, é algo que a gente não se prepara, né? E é algo que todo mundo quer, porque você quer viver quanto mais, né? Puder, e a gente às vezes não vai se preparando, e quando chega, às vezes pensa, meu Deus, como passou rápido. E a vida passa muito rápido, né? Sim. Então tem que estar se preparando. Infelizmente o nosso tempo é curto, já passou do nosso horário aqui. Milena, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui novamente. Deixo a palavra aberta para você, fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço novamente, então, o convite, a confiança. Percebe que tem mais pra gente falar. Estou ofegante, não deu pra gente conversar. É muito assunto em pouco tempo, né? Mas é muito gostoso, assim, fazer sumariamente ali
uma introdução do assunto, porque hoje a informação também é algo que está mais acessível, então as pessoas podem, inclusive, aprofundar, né, nesse qualquer aspecto que tenha chamado mais atenção, mas eu tenho a sensação de que a gente conseguiu, né, passar uma mensagem interessante, informações importantes. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Agora, 8h47, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.